Sabe, irmãos, Deus ele faz umas coisas que talvez eu fico um pouco intrigado com aquilo que Deus faz. Porque a Bíblia fala que aprouve a Deus salvar o perdido pela loucura da pregação. E a pregação, irmãos, é algo que muitas vezes nos intriga. Ser imperfeito para mostrar a perfeição dele. Deus ele usa um ser imperfeito, assim como eu, assim como você, para mostrar a perfeição dele. Como diz em Romanos, ele pega um vaso de barro, um vaso que não tem muito valor, e aí a Bíblia fala que ele vai lá e coloca um tesouro precioso dentro. Talvez as pessoas olham para você e não te dá valor nenhum. Olha a carcaça, cabelo caindo, ficando branco, 1,70 m, engordando. E talvez ninguém dá um valor. Aí Deus vai lá, pega aquele vaso, coloca o Espírito Santo dentro, simplesmente para alcançar o outro. Eu quero te dizer, irmãos, que você é cheio do Espírito Santo para poder alcançar a volta. Talvez as pessoas olham para você e falam assim: ele? Ela? Até ontem. Mas Deus faz novas todas as coisas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque aprove a Deus usar a palavra dele para poder salvar as pessoas. Só que Deus, ele, como eu já disse na palavra da oferta, Deus ele não quer ninguém pela metade. Cadê os casados aqui? Você divide a sua esposa? Você divide seu marido? Hã? Porque você acha que Deus vai dividir a noiva dele com o diabo? Deus ele te quer por completo, irmã. Deus ele te quer por completo, irmão. Ele não quer 10%, 20%, 30%, metade, 90%, 9,99%. Com Deus é tudo. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Ah, Santo Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, fala: espera aí, pastor. Diz assim o texto: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus:
entende todas essas coisas? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Posso ouvir um amém? Quem aqui já tomou uma atitude radical na sua vida, tipo, trabalhava num lugar, trabalhava sempre num ramo, aí abriu mão daquilo para ir trabalhar com outra coisa? Alguém já fez isso aqui? Foi lá, abriu mão de tudo para trabalhar naquele outro ramo, foi para algo desconhecido. Nesse texto aqui nós vemos Jesus contando uma parábola, ou algumas parábolas pequenas. Na realidade, ele contou 4 pequenas parábolas. E a primeira parábola que Jesus contou, ele falou sobre um homem, que ele encontrou um campo, e nesse campo tinha um tesouro escondido. Na realidade, ele escondeu o tesouro naquele campo. E a Bíblia fala que ele foi lá, ele vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Só que ele está fazendo uma comparação, e a comparação que ele está fazendo é: o reino dos céus é semelhante a um homem que escondeu o tesouro num campo, e porque ele ficou alegre com aquele tesouro, ele foi lá e vendeu tudo quanto tinha para poder comprar aquele campo. Não está falando que ele abriu mão de alguma coisa, está falando que ele teve uma mudança radical. Ele vendeu tudo para poder comprar aquele campo. E ele continua a parábola falando de outra coisa com valor. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que busca fazer bons negócios e comprar pérolas. E quando ele encontra uma pérola de valor, ele vai lá, vende tudo e compra aquela pérola. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que o reino dos céus não é para covardes. Eu gostaria que você repetisse comigo. Fala assim: ó, o reino dos céus não é para covardes. Porque o texto aqui está deixando claro que ele foi lá e abriu mão de tudo. Ele teve uma atitude radical. Ele ouviu, eu vou trazer por um contexto agora. Ele ouviu a palavra, ele ouviu falar sobre a respeito do reino dos céus, ele ouviu falar sobre as coisas eternas. Então ele foi lá, abriu mão de tudo, ele abriu mão da vida. Até aquele momento ele viveu de um jeito, mas daquele momento em diante ele não mais vai viver do jeito que ele vivia. Agora é uma vida diferente. Por isso que eu falo que o reino dos céus não é para covardes. Porque covardes, ele fica sempre: não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E Deus está falando o seguinte: se você quiser viver o reino, você tem que abrir mão de tudo que você viveu até hoje, porque a partir de agora você vai ter que viver outra coisa. Com Deus, irmãos, ele não está falando: vai lá e vende só uma parte. Não, só para com esse pecado, o outro você pode fazer. Não, só para com esse defeito, o outro você continua. Ah não, mas não é tão grave assim. Ele está falando: não, você tem que abrir mão de tudo por causa do reino. Deus, ele não te quer pela metade. Deus, ele não quer uma parte de você. Deus, ele te quer por completo. Então a pergunta é: tem alguém disposto a abrir mão de tudo que vivia para poder viver algo novo? Porque o reino dos céus é semelhante a esse tipo de gente. É uma mentalidade.
A mentalidade é: eu já aprendi o que é correto, eu não posso viver mais aquilo que eu vivia. Até ontem eu fazia tudo errado, a partir de agora eu não posso mais, porque eu achei um campo, eu achei um tesouro, eu achei o Espírito Santo, eu achei a palavra de Deus, eu encontrei um novo jeito de viver. Campo simboliza um novo horizonte. Os meus olhos agora estão voltados para um outro estilo de vida. Eu não posso voltar atrás, agora é daqui adiante. E a pergunta é: tem alguém aqui disposto? Porque muitas vezes, irmãos, a gente fica assim, a gente fica procurando alguma coisa para poder agarrar, e Deus está falando para nós essa noite: ou é isso ou nada. É uma mudança radical, é você ir lá e abrir mão de tudo. Muita gente fala: não, vem para Deus, porque Deus vai te dar uma coisa. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que quando nós queremos viver o reino, a gente primeiro precisa abrir mão. Do mesmo jeito, sem santidade, sem entregar a tua vida por completo, eu quero te dizer, irmãos, não se assuste, o reino dos céus não é o seu lugar. Porque o texto está falando semelhante a uma pessoa que foi lá e abriu mão de tudo para poder viver a vontade de Deus, para poder viver algo novo. É uma atitude radical. Eu quero ir para mais perto. Você bebia, tem que parar. Você cheirava, tem que parar. Usava droga, tem que parar. Traía sua esposa, traía o seu marido, tem que parar. Mentia, tem que parar. Você caminhava de qualquer jeito, não serve mais. Agora você tem um padrão para caminhar. Tem que abrir mão de tudo. Nós temos irmãos aqui na igreja, que eu me lembre assim de cabeça, tem o Daniel, tem a Maressa, que eles falam de trabalho, porque eles iam ter que trabalhar à noite, e não ia ter que servir ao Senhor. Pastor, então o senhor está falando, eu trabalho à noite, que eu tenho que parar? Irmãos, eu estou falando que se você quer ter uma atitude com Deus, é o Espírito Santo que vai direcionar o seu coração. Eu estou falando de uma pessoa que teve essa coragem de falar: não, eu quero fazer tal coisa. E só para encurtar a história, estão bem empregados em um trabalho que não atrapalhem eles de servirem a Deus. Vai existir momentos que você vai ter que falar não por causa da fé. Eu vou falar algo, irmãos, que eu trabalho. Eu sou ourives de profissão. E quando eu trabalhava nessa fábrica, veio um pedido grande. Na época dava quase 5 quilos, para a gente fazer imagens de santos. E o meu patrão chegou em mim e falou assim: ó, tem um pedido de 5 quilos para a gente fazer isso. Eu falei assim: ó, eu não faço. Ele falou: mas você é funcionário, não tem problema, eu me demito. Irmãos, eu era comissionado na época, eu era gerente, eu era comissionado por produção. Quanto mais a empresa produzia, mais eu ganhava. Pastor, mas você vai fazer, você não vai adorar, você só vai fazer. Salmo 115 fala: se torna semelhante a eles, tanto os que fazem, quanto os que o adoram. Não. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, se você quiser entrar no reino dos céus. O
próprio apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, olha aqui que Paulo fala: mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri e as considerei como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo aqui estava falando de uma vida religiosa, cercada na lei. Se você ler um pouquinho antes, se você ler a partir do falar sobre a circuncisão, vai falar sobre o confiar na carne, sobre confiar nele. Ele vai falar assim: quanto à lei, eu era irrepreensível. Se você procurar em outros textos, ele vai falar: eu era da tribo de Benjamim. E ele estava falando: eu considerei tudo aquilo que eu vivi, até o momento que eu me encontrei com Jesus no caminho de Damasco, eu considerei tudo perca. E irmãos, olha aqui que ele fala: eu estou considerando o esterco. Irmãos, eu posso falar assim bem aberto, desculpa o termo chulo, estou considerando tudo isso como uma bosta. Tudo isso que eu vivi para trás não passava de estrume, de esterco. Se você teve um encontro com Jesus, se você teve um encontro com essa pedra preciosa, como nós cantamos em um hino aqui, se você teve um encontro com Deus, e você teve um entendimento do reino, daquilo que é viver o certo ou o errado, de viver aquilo que é, como o texto está dizendo, viver o reino dos céus, eu preciso entender, eu tenho que abrir mão, para poder viver algo novo. Tem alguém aí? O texto, irmãos, também nos ensina que o reino dos céus é seletivo. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: ó, o reino dos céus é seletivo. Abre comigo aí no capítulo 13 de Mateus, versículo 47 ao versículo. Olha aqui que o texto diz. Irmãos, nós não temos, se nós temos Jesus, irmãos, nós não precisamos de mais nada. Eu vou falar de novo: se nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada. Versículo 47 ao versículo 51. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se os bons e os ruins, consumação dos séculos, virão os anjos do Senhor e separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, é Jesus que está falando. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não acreditam mais no inferno. Jesus que está falando que vai ser lançado lá. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não acreditam mais em pecados. Se não existe pecado, é necessário o Salvador. Jesus Cristo se torna anátema, maldição, inviável. E o texto aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma rede. A rede é o evangelho que é apresentado a todos. Agora, Jesus aqui, sendo o mestre, o Senhor, ele faz uma ótima colocação.
Ele fala assim: e vai ser puxado para a areia, e Deus vai separar no grande dia, no dia da consumação dos séculos, Ele vai separar os maus dentre os justos. Ele não falou vai separar os maus dentre os bons. Por que que Ele não colocou maus e bons? Porque de boas intenções, só os vivos agora, de boas intenções. Ele está falando o seguinte: Ele vai separar os maus dos justos. Quem que são os justos? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que está vivendo a sua vida de santidade, até o dia que Ele voltar, está guardando a sua integridade, está guardando a sua vida espiritual, está guardando a sua pureza, está se mantendo como uma pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro. As suas vestes continuam brancas. Por isso que nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar uma atitude. Com Deus, irmãos, é tudo se nós não gostamos de dividir a nossa esposa, como eu usei o exemplo, não gostamos de dividir o nosso marido, e é errado, é pecado. Você acha que Deus vai dividir a noiva dele? Você acha que, irmãos, a gente ficar flertando com o pecado agrada a Deus? Você acha que a gente ter uma vida dupla, a gente vai entrar no reino dos céus? Você acha que a gente tendo uma vida que não condiz com a verdade, que não condiz com a santidade, que não condiz com aquilo que o céu nos direciona a viver, você acha que nós vamos viver lá? É o texto que está falando. Detalhe, foi Jesus quem falou. E sabe qual é a pior coisa, irmão? Qual vai ser a pior coisa? É você viver uma vida inteira dentro da igreja e ser esse peixe que vai ser lançado fora. Por quê? Porque você não se entregou por completo. Você não abriu mão de tudo para poder viver o reino de Deus. Você não abriu mão de tudo para o campo onde tinha esse tesouro precioso. Você não abriu mão de tudo. Você não abriu mão da tua vida passada. Você ainda fica valores espirituais são inegociáveis. Valores espirituais são inegociáveis. Eu vou falar mais uma vez: valores são inegociáveis. E o reino dos céus é seletivo, sim. A Bíblia fala que no último dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele fala que Ele vai colocar a ovelha do lado direito e os bodes do lado esquerdo. A Bíblia fala que quando Ele vier, Ele vai colher o joio e o trigo, e o joio Ele coloca no celeiro, e o trigo Ele lança no fogo. A parábola que colher a rede, Ele vai separar bons, ou melhor, os justos, e vai jogar no fogo. Pastor, o senhor está trazendo uma mensagem muito legalista para as pessoas ficarem com medo. Não, eu estou abrindo o seu olho. Deus, Ele te ama muito, e Ele está liberando essa palavra, falando para você. Até hoje, de qualquer jeito, você viveu do jeito que você queria. Irmãos, me perdoe, aceitou Jesus, você tem um vício na sua história, luta para você vencer esse vício. As pessoas estão, não, Deus sabe da tua hora,
A tua hora, irmãos, é só até a hora que você encontrou com Jesus, porque a partir do momento que você encontrou com Jesus, a tua hora acabou. Como eu disse, pegar ou largar. O reino dos céus, você pode repetir comigo? Fala assim, ó, o reino dos céus é para pessoas maduras. O que é uma pessoa madura? O que é uma pessoa madura? É uma pessoa consciente, que entende as coisas, e quando entende, vive em função daquilo. Olha o que Jesus fala no versículo 52, 51 e 52. Jesus faz uma pergunta para eles, e disse-lhes Jesus: entende todas essas coisas? Eu quero replicar essa pergunta. Você entende de tudo isso que nós estamos falando? Tem alguém aí? Você está entendendo de tudo que está sendo falado hoje? Eles responderam a mesma coisa: sim, Senhor. Porque o reino é mediante o entendimento. Eu preciso entender aquilo, eu preciso compreender. Sabe, irmãos, me intriga muito. Talvez você está conversando com uma pessoa, você é claro, direto, objetivo, como nós estamos sendo agora, claro, direto e objetivo. Aí a pessoa pega e fala assim: então você está querendo eu não estou querendo dizer nada, eu estou falando direto, objetivo, claro. Jesus, ele fez a mesma pergunta: você está entendendo que ou é assim ou vai ser assado? Ou é desse jeito ou nada feito? Versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele está falando sobre maturidade. Pai de família é aquele que protege a casa, aquele que cuida dos filhos, aquele que governa bem a sua família. E ele está falando, e ele sabe tirar do seu tesouro, ele sabe daquilo que ele tem. Por quê? Porque ele já abriu mão de tudo e ele adquiriu um campo. Ele abriu mão de tudo e já adquiriu a pérola. Então ele tira desse tesouro que ele adquiriu coisas velhas e coisas novas. Coisas velhas e coisas novas. Eu estou falando de pessoas equilibradas, porque hoje a gente vive, me desculpa usar esse termo, uma frescura de falar isso é Velho Testamento, isso é Novo Testamento. Irmãos, Bíblia é Bíblia de capa a capa. Eu não estou falando de leis religiosas, de sacrifício de um animal para poder justificar a salvação. Eu estou falando de leis éticas e morais. Pecado é pecado no Antigo e no Novo Testamento. Santificação é santificação no Antigo e no Novo Testamento. Uma vida pura é uma vida pura no Antigo e no Novo Testamento. Então a gente tem que viver os fundamentos que são antigos e está aberto pelas revelações novas. Desde o início, Deus sempre quis ter um relacionamento com a igreja, como pai e filhos. Deus sempre quis ter relacionamento com o seu povo como uma família. E Ele sempre instruiu nos dando fundamento. Coisas antigas quer dizer sobre fundamentos de fé, que não depende de dispensação de graça, e não depende de nenhuma das dispensações. Não depende da dispensação da lei patriarcal, governo humano, inocência, consciência, lei ou graça. Não depende disso.
seguinte: eu consigo tirar do meu tesouro elementos que te mantêm de pé, e coisas novas, é porque nós somos cheios do Espírito Santo, e aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu, aquilo que o teu olho ainda não viu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas novas que Deus tem preparado para todo aquele que ama a Deus. Então, querido, eu quero concluir, e concluindo a mensagem, e dizer a você, meu irmão, dizer a você, minha irmã, que para viver com Deus, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter coragem. Deus, Ele te ama e Ele te dá a oportunidade, e Ele está falando para mim, Ele está falando para você: ou você muda, ou nada feito. O céu é só para quem se converteu, não é só para quem aceitou, é para quem se converteu. O céu é para quem se parece com Jesus. Eu quero te dizer, aqueles que são filhos, tem algum filho aqui? Então seja Fechei aqui, mas eu quero encerrar. Versículo 5. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. O senhor podia ter parado no versículo 52. Isso aqui quer dizer que Jesus, ele direcionou, contou as parábolas, e ele foi embora. Era a mesma coisa que ele estivesse falando o seguinte: agora é contigo, a decisão é sua, você quem escolhe. Porque os céus é semelhante àquele que tomou atitude. O reino dos céus é semelhante àquele que se manteve em. Os céus é semelhante ao escriba que entendeu tudo. Tem alguém aqui que entendeu? Então você não é mais inocente pela palavra. Você já sabe. Não adianta você chegar lá um dia e falar assim: eu não sabia. Você já ouviu essa palavra. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, Senhor, naquele dia, e chegarão naquele dia e falarão: Senhor, Senhor, não expulsamos no seu nome, não fizemos sinais e maravilhas. Jesus vai olhar e vai falar assim: não te conheço. Fazer sem se tornar, Deus sempre se importou mais em ser do que fazer. Quem é, faz. Agora tem muita gente que faz para tentar ser. É ao contrário. Seja primeiro e depois faça. Gostaria que você se colocasse de pé. E eu não sei como que você viveu até hoje, mas o que o Senhor falou conosco hoje por meio da sua palavra é: está preparado para mudar a sua atitude por completo? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E você que ouviu essa palavra essa noite, aí no seu lugar mesmo, você talvez quer tomar uma atitude, e você tem vivido
de uma maneira que não condiz com o que foi ministrado hoje, e você fala assim: não, eu preciso mudar, eu preciso me entregar por completo. Talvez você está aí, você vem na igreja simpatizante da nossa fé, vamos dizer assim, e nunca tomou uma atitude de realmente se entregar e cumprir a palavra de Deus. Talvez você está aqui, você não se batizou ainda. Eu gostaria de fazer uma pergunta, você que ouviu essa palavra e quer tomar uma atitude: pastor, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado para se batizar. Por quê? Porque o pré-requisito para se batizar é: eu preciso reconhecer que eu sou pecador e eu quero sair dessa vida. Se você que você é pecador e você quer sair dessa vida, você é o candidato a se batizar. Isso é uma decisão sua, individual. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui no nosso meio que não é batizado e quer se batizar? Levantar sua mão. Você que não se batizou ainda e quer tomar essa atitude, gostaria que você levantasse sua mão. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu gostaria que você fizesse uma análise agora da sua vida e da sua história. O que você precisa mudar? Senhor, nós queremos nos entregar a Ti. O Senhor conhece cada coração, e o Senhor é um Deus que opera milagres na vida dos seus filhos. Eu dou uma ordem agora no reino do Espírito. Tudo aquilo, todo espírito maligno que tem tentado travar a vida de alguém, eu te dou uma ordem: vai embora agora. Você que tem trazido depressão, você que tem trazido enfermidades, você que tem prendido essas pessoas nos vícios, a ordem: solta agora e vai embora, em nome de Jesus. Eu estou te dando uma ordem: perca as suas forças e vai embora dessa vida por todas. Senhor, olha para esse homem, olha para esta mulher, e que eles possam tomar decisões assertivas a partir de hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você fosse para sua casa, entendendo a palavra de Deus. Nós estamos sendo instruídos a cada dia nós estamos sendo instruídos a aguardar o Senhor, a esperar o Senhor, porque logo Ele virá. Antes de nós encerrarmos, nós temos um testemunho. Nós também queremos orar por todos os pais. Queria chamar o pastor Douglas, a irmã Isildinha, vem cá, em nome de Jesus. Eles passaram por um tempo difícil aqui. Pode subir aqui, vem cá. Passaram por um momento aí, enfrentando dificuldades. O pastor Douglas aí já contou o testemunho nos outros 2 cultos. E Deus, Ele tem guardado a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Como o pastor disse, eu já tive a oportunidade
de falar nos outros 2 cultos, porque isso é edificante para a nossa vida. O testemunho é que a nossa filha, ela foi acometida do Covid-19 e ela está grávida, gestante com 8 meses, com uma criança no seu ventre. E para gente que é pai é difícil você olhar, é uma coisa que você não está preparado e você ouve uma notícia, mas nós cremos num Deus que tudo pode. Eu e minha esposa, nós entregamos as crianças desde de pequeno para Deus. Eles foram entregues a Deus, foram apresentados a Deus e vivem na presença de Deus. Então a gente glorifica a Deus porque a gente passa por uns momentos, a gente se apega em oração, né? Algumas pessoas de oração a gente, né, convocou essas pessoas, falou: olha, está acontecendo isso. Às vezes vocês veem a gente vir para a igreja e falar: não acontecendo nada com ele, ele está pregando aí, né? Pregou no domingo, está na terça-feira, vem orar, né? Olha, está tudo bem, está sorrindo, mas o interior é só Deus que conhece, é só Deus que sabe. E a gente faz isso porque a gente tem uma confiança num Deus que tudo pode. Por mais que esteja chovendo na minha casa, você pode ter certeza que eu venho para a igreja, porque eu sei que Deus está cuidando de lá. Amém? A minha esposa vai falar mais em detalhe, porque eu sou meio... não falo em detalhes. Paz, irmãos. Eu só quero dizer uma coisa: o nosso Deus é um Deus de milagre. Porque a gente falando assim, parece muito básico, mas a irmã Cris, o pastor sabe que nós passamos. Não chorei em nenhum momento, nem o pastor disse, diante de uma situação, olhando a nossa vida lá atrás, como eu já vim entregando os filhos a Deus, mudando a cada vida, deixando o mundo e seguindo a Jesus. A hora que você vê, você sabe quem você é em Cristo. Na hora, ou você toma 2 atitudes: ou você chora, se desespera, ou você clama ao Senhor e reivindica aquilo que Ele prometeu na cruz do Calvário. E Ele levou todas as nossas enfermidades lá. E é nisso que eu creio, que Deus é vivo, todo-poderoso. Minha filha não respirava direito, ela foi passando mal no hospital. Estava o ginecologista com ela, estavam os médicos com ela, e ela não conseguia nem virar para respirar. Estava numa situação crítica, ela não conseguia ir no banheiro fazer xixi, ela usava comadre. Eu não podia fazer nada, é só telefone e oração. O esposo dela, que estava cuidando dela todo instante. E Deus é tão maravilhoso, é um Deus de milagre, que não pegou em ninguém da família, nem no esposo que cuidou dela o tempo todo. Dormia com ela, cuidava, e que ele também é evangélico, é um homem de Deus, né? Sei que, mais uma vez, Deus, eu falo que eu conheço Jesus não de ouvir falar, é de andar com Ele. Então, irmãos, é assim, a aflição, ela vem para o justo e vem para o ímpio, igual. A diferença é a fé, aquele que nós temos conhecimento e reivindicar aquilo que Jesus já fez, que nós conhece Jesus. Então, gente, é assim que funciona. Na luta, não tem 2 opções. Clama o Senhor. Clama porque Ele vem com socorro, que Ele fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês ainda melhor que isso. E isso foi um milagre. O maior, tá? Ela não ficou nem internada e não. nem o bebê não teve... Não, o bebê não teve, não atingiu em nada, né? Tá tudo perfeito. Ela tá já trabalhando, fazendo faxina em casa, tá melhor do que estava, do que era. Amém, amém. Eu só quero agradecer a irmã Cris e o pastor, que nós, em grupo, nós buscamos a Deus com uma força, a mesma fé e vencemos. Glória tá? a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vemos aí que uma gestante, né? A gestante é considerado grupo de risco e o Senhor guardou para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cadê os pais aí? Não, cadê os pais aí? Gostaria de convidar os pais para vir aqui à frente. Faz um cordão aqui, em nome de Jesus. Fica aí meio, como dizia o meu pai, fica de anconha aqui, ó. Fica meio distante aí um dos outros. Deixa eu passar lá para frente. Isso. Deixa eu passar para cá. Eu vou
sair da frente da câmera aí, mas não tem problema não. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de dizer algo a vocês, aos pais. Deus nos presenteou, dando a nós a oportunidade de sentir um pouco daquilo que Ele sentiu quando Ele criou a humanidade. Deus, Ele colocou em nós a capacidade de produzir a vida. A mulher gera a vida, mas quem carrega a vida são os homens. Foi um princípio que Deus colocou. Então eu gostaria de dizer para cada irmão, para cada homem, para cada pai, que Deus, Ele te presenteou com a paternidade, para você sentir um pouco daquilo que Ele sente quando Ele olha para os filhos. Então eu gostaria, Cris, cadê a Cris? Ela está lá no, queria pedir para, ela está lá, pedir para ela orar. Cris, abençoa a gente aqui, em nome de Jesus, ora aqui por nós. Eu quero ir lá também receber a oração, sou pai também, né, em nome de Jesus. Então, depois nós vamos entregar aí um presente para vocês, e que vocês possam ter isso em mente. Deus escolheu e deu essa dádiva a cada um de nós. Estenda as mãos aqui, igreja. Libere sobre a vida desses homens a sua oração, amém? Em concordância os céus vai receber. Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós abençoamos, ó Deus, estes homens, ó Deus, estes pais, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, escolheu, ó Deus, na terra. Dai sabedoria a eles, Senhor, guarda a vida deles, ó Deus, que eles sejam homens, ó Pai, a cada dia cheios do Espírito Santo, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida deles, Pai, derramando a cada dia do teu bálsamo, do teu Espírito Santo, da fortaleza do Espírito, para que eles possam, Senhor, levantar todas as manhãs, ó Pai, e trilhar, Senhor, um caminho novo, ó Deus. Senhor, que eles possam viver novidade de vida, Senhor, todas as manhãs, crendo que o Senhor é o Deus que ajuda, o Senhor que fortalece, o Senhor é o socorro bem presente em todos os momentos, ó Pai. Fortalece, Senhor, estes homens, Senhor, dai a eles da tua graça, Pai, abençoe, Senhor, cada um, ó Deus, dispensa, Senhor, dos céus, ó Deus, os tesouros escondidos, ó Pai, que cada dia, Senhor, eles possam receber, Senhor, da tua parte, a porção, Senhor, dobrada do teu Espírito Santo. É assim que nós oramos e intercedemos por estes homens, ó Pai, na autoridade do Santo Espírito de Deus, ó Deus. Venha cobrir a vida de cada um nesta noite com o teu sangue, em nome de Jesus, protegendo eles em todo o tempo. E a igreja diz amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Tem um presente aí para os pais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Presente aí para os pais, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe. Vamos voltar para o lugar, em nome de Jesus. Obrigado, glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ainda de pés, nós já vamos encerrar. Gostaria só que colocasse a programação aqui. Irmãos, nós temos aí na terça-feira culto de oração. Venha fazer parte. Quem ora, irmãos, alcança a vitória. Quem ora, vence. Quem não ora, não vence. Amém? Quarta-feira nós temos a tarde com Cristo. Quinta-feira às 20 horas nós vamos iniciar uma série de mensagens chamada Escândalos. Venha. Pastor, o que é isso? Venha. Amém? Então, quinta-feira, iniciamos essa série de mensagem chamada Escândalos.
No sábado tem culto dos jovens e adolescentes. E domingo que vem, às 9, às 17 e às 19h30, culto de louvor e adoração. E no dia 29 de agosto, cadê os homens aí? Aê, os homens devem fazer au, au, igual. Não brincando. Então dia 29 de agosto, nós temos o culto dos homens. Venha, tem sido uma bênção. Irmão, vou te falar uma coisa. Sei que não está vindo, você não sabe o que você está perdendo. Venha, porque está sendo uma bênção. Deus está falando muito com a gente. Você homem casado aí, 29 às 20 horas aqui na igreja, esperamos você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos. Que você possa ter uma semana repleta da bênção de Deus. Profetizo que você vai tomar decisões assertivas essa semana. Que você vai crescer diante de Deus para ser resposta onde quer que você for. A unção do Espírito Santo está à sua volta. E você será um homem e uma mulher cheio da unção e das respostas que o mundo precisa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.